pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E o tema do nosso vídeo hoje é uma pergunta: por que eu sou um agradador ou uma agradadora? Pois é, você já se fez essa pergunta? Se você é uma pessoa que gosta de agradar outros, tome cuidado com isso. Aí você pode se perguntar: mas não é bom agradar pessoas, Alexandra? É bom agradar pessoas, mas com a motivação correta em seu coração. Porque se a sua motivação for uma motivação errada, você vai criar grandes problemas para a sua própria vida. E o Senhor já nos alertava a respeito dessa questão nas Escrituras. Você sabia disso? Vamos lá olhar a passagem que está descrita no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui, no livro de Gálatas, nós observamos a questão de muitas vezes as pessoas se preocuparem em agradar a homens do que agradar a Deus. Mas por que será que o Senhor nos alerta a respeito disso? Justamente porque o Senhor sabe exatamente aquilo que tem no nosso coração. Eu quero te dizer que o hábito de você querer agradar pessoas tem uma raiz. E nós precisamos identificar a raiz dessa vontade de agradar, tá? E que raízes são essas, Alexandra? Porque são essas raízes de formas diferentes que elas acontecem na vida das pessoas, é que precisam ser alinhadas, é que precisam ser curadas, porque senão você vai estar agradando, primeiro, da forma errada. Não é que não é bom agradar pessoas, mas você precisa ter o equilíbrio interno correto e a motivação correta para ter esse hábito, para que esse hábito não se torne uma compulsão por agradar e você tenha grandes problemas em sua vida. Bom, e da onde vem, qual a raiz da compulsão por agradar pessoas? Existem três raízes: os pensamentos distorcidos, os comportamentos compulsivos e os sentimentos negativos. Nós vamos falar a respeito de todos esses três e você vai observar e necessita observar qual é a raiz que tem feito você desejar agradar pessoas de uma forma compulsiva. Então vamos ao primeiro, de pensamentos agradadores. O que seria isso, Alexandra? É que você mede a sua autoestima, você define a sua identidade através do quanto você faz pelo outro. Você sabia disso? Existem pensamentos fixos que foi sendo desenvolvido na sua mente. Seria necessário você se esforçar muito para que os outros pudessem gostar de você. Será que você não tem esses pensamentos na sua mente e esses pensamentos é que estão fazendo com que você queira agradar os outros? Pois é, esses pensamentos eles precisam ser alinhados. E um exemplo muito interessante que nós encontramos lá nas Escrituras é o personagem Marta, na qual Jesus, inclusive, chama a atenção de Marta lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 a 42, que Jesus diz para Marta: Marta, você se preocupa com muitas coisas, sendo que apenas uma é necessária. Ou seja, na mente de Marta existiam muitos pensamentos em que Jesus queria tratar a esse respeito. Por isso que ele chamou a atenção de Marta com relação a isso. Então, aquela necessidade de Marta de agradar Jesus e os discípulos que estavam na sua casa estava da forma errada, com a motivação errada, porque Jesus sabia exatamente aquilo que passava na mente de Marta. Então Marta, ela tinha pensamentos agradadores em sua mente e que precisariam ser tratados. Será que você não está sendo conduzido por pensamentos agradadores? Eu quero te dizer que isso precisa ser reestruturado. Você precisa modificar esses pensamentos em você, para que você não seja alguém que esteja agradando a partir dessa raiz, desses pensamentos.
tá bom? Bom, vamos ao segundo, que são os hábitos agradadores. O que seriam esses hábitos agradadores, Alexandra? Seria aquela pessoa que tem a necessidade de cuidar dos outros à revelia das suas próprias necessidades. Você conhece pessoas dessa forma? Bom, existe muitas por aí que estão tentando agradar a partir desses hábitos, desses comportamentos. E um exemplo que nós encontramos descrito nas Escrituras foi Moisés. Pois é, Moisés tinha hábitos agradadores e que precisavam ser tratados. E nós encontramos isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, no versículo 17 ao 18, em que Jetro, o seu sogro, precisou chamar a atenção de Moisés. Pois é, porque Moisés, ele atendia, passava o dia todinho atendendo pessoas, direcionando pessoas, só que isso ia trazer um prejuízo muito grande para a saúde de Moisés e inclusive para aquelas pessoas ali que estavam sendo, de uma certa forma, cuidadas. Aí você pode dizer, mas Moisés estava fazendo uma coisa que Deus que tinha dado a missão para ele. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus, ele nunca quer nos destruir por conta de uma missão. Pelo contrário, ele quer que a gente tenha saúde para isso. Até para executar a missão da maneira adequada. E se eu não tiver saúde para isso, como é que eu vou conseguir executar uma missão dada por ele? Pois é, e ele foi chamado a atenção pelo próprio sogro, porque quando uma pessoa tem hábitos agradadores, geralmente é o tipo de pessoa que não gosta de dizer não para os outros, e o pior, são pessoas que não gostam de pedir ajudas. Você conhece pessoas desse jeito? Pois é, e isso vai ter problema, sabe aonde que vai cair? Dentro da casa dessa pessoa, nos relacionamentos familiares dessa pessoa. Gente, será que ninguém tinha visto a bobagem que Moisés estava fazendo naquela hora? De se exaurir, passando o dia todinho tendo que resolver os problemas lá da comunidade dele? Pois é, mas com certeza a sua esposa deveria ter feito alguma reclamação para o seu sogro. Isso aí não está descrito na Bíblia, tá? Mas a gente pode fazer uma análise quanto a isso, porque foi Jetro, o seu sogro, que precisou chamar a atenção de Moisés. Pois é, observe isso. Ou então Jetro observou que isso realmente daria problema na casa de Moisés, porque Moisés, ele tinha uma missão, tá? Mas ele também tinha uma missão dentro da casa dele, que era cuidar da sua família. E Jetro observou que isso poderia dar problemas, no caso entre Moisés e a sua filha. Mas Jetro foi muito sábio e graças a Deus Moisés acabou atendendo ele e distribuiu as funções lá entre outros líderes. Porque os hábitos agradadores eu observo que são os mais fáceis de se organizar, porque você só precisa deixar de ter esses hábitos. É igual escovar dente, você cria o hábito de escovar dente. Se você quer tirar esse hábito, não estou dizendo para você tirar de jeito nenhum, mas você só poderia deixar de ir fazendo. Pois é. Então, será que você é alguém que está agradando pessoas a partir de hábitos que você foi criando com o passar do tempo? Bom, pense nisso. E uma terceira raiz de pessoas que queiram viver para agradar o outro são aquelas pessoas que desenvolveram sentimentos agradadores. E o que seriam esses sentimentos agradadores, Alexandra? Seriam aquelas pessoas que morrem de medo de emoções negativas. São aquelas pessoas que não querem passar por conflitos, não querem passar por desconfortos. Você já conhece pessoas assim? São aquelas pessoas que elas não sabem lidar com as suas emoções. Elas não conseguem expressar as suas emoções de raiva, porque talvez ela não consiga lidar com isso. Então, o que acontece? Ela vai buscar a querer agradar os outros porque tem medo desses sentimentos que podem vir ao seu interior. Só que, deixa eu explicar algo importante para você. Nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Sabia que você não tem como ser autêntica em um determinado relacionamento se você não consegue
mediar conflitos? Pois é, e para mediar conflitos, nós precisamos encarar muitas vezes esses sentimentos que são sentimentos temerosos mesmo, mas é necessário encarar, porque senão você não vai conseguir ser autêntica, porque o tempo todinho você vai fazer o quê? Vai reprimir os seus sentimentos para querer agradar o outro. E sabe um personagem bíblico que nos mostra bem essa questão de sentimentos agradadores? Era o rei Saul. Pois é, leia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 24, que você vai ver que Saul teve medo dos soldados, a tal ponto que ele desobedeceu às ordens de Deus que foram dadas através do profeta Samuel, e ele virou para Samuel mesmo e disse: eu tive medo dos soldados. E como Saul, ele buscou agradar pessoas todo o tempo por conta desses sentimentos que ele não queria ter, porque ele não saberia lidar com os conflitos com essas pessoas. Será que você não tem agradado outras pessoas justamente por medo desses sentimentos que possam vir ao seu interior? Então lembre-se disso. Para que você desenvolva relacionamentos verdadeiros, você precisa saber lidar com esses sentimentos temerosos. Bom, eu quero dizer algo aqui para vocês, antes da gente encerrar, o seguinte: você precisa entender que se a sua agradabilidade existir através de ações de generosidades, justamente para querer o tempo todinho agradar o outro, entenda uma coisa: você está fazendo isso por interesse próprio. Pois é, gente. Por isso que o Senhor Jesus constantemente nos alerta para isso. Não é que Deus, ele seja um Deus egocêntrico que quer o tempo todinho que você simplesmente abaixe a cabeça para ele e diga assim: eu vou fazer a tua vontade. Mas é um Deus que conhece a nossa estrutura interna. É um Deus que sabe exatamente aquilo que passa em nosso coração. E Ele quer nos ensinar a sermos pessoas autênticas e não viver ao nível compulsivo de querer agradar e muitas vezes acabar nos destruindo a nós mesmos. Então aprenda a identificar qual é a sua raiz. Será que você tem pensamentos agradadores? Ou você tem hábitos agradadores? Ou você tem sentimentos agradadores? Porque você precisa identificar, até mesmo para você ser curado dessa compulsão por querer agradar todo mundo. Porque o tratamento é feito de maneiras diferentes, como você pode observar. Porque cada um você vai precisar fazer de formas diferentes. Então descubra qual é o que está conduzindo a tua vida. E peça ao Espírito Santo que lhe ajude nesse processo, para que você seja verdadeiramente alguém que seja autêntico e que não tenha medos, mas seja alguém conduzido pelo Espírito Santo, que é capaz de te ensinar o momento certo de agradar, mas um momento certo de muitas vezes dizer não. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. E se você entende a importância desse vídeo para alertar as pessoas que estão ao teu redor e que você tem identificado isso, compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo e se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.